Quero agradecer ao Comitê Organizador do Congresso Europeu de Laser pelo amável convite para apresentar meus resultados e as tendências futuras da iridoplastia a laser para a mudança de cor. Tudo isso está ligado à saúde e ao funcionamento dos olhos, que exigem cuidados para manter a nossa visão sempre clara. E essas partículas que você vê flutuando são a melanina eliminada. É assim que a íris é progressivamente alinhada. Um névus é uma área localizada com uma concentração mais alta de melanina, semelhante a uma pequena pinta. Por isso, responde de forma mais intensa ao laser. A iridoplastia a laser que introduzimos no ano de 2012 consiste no tratamento da iridoplastia, laser com um laser misto ablativo e térmico, atuando unicamente na camada mais superficial da íris, sem afetar em nada o estroma e a camada pigmentada posterior, como podem observar nestes slides. E vocês já observaram isso no vídeo. A iridoplastia a laser está se tornando uma técnica a mais na oftalmologia, de forma semelhante à PRK e ao LASIK, onde eliminamos uma fina camada de tecido da córnea para corrigir defeitos refrativos como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Na iridoplastia a laser eliminamos uma fina camada de tecido pigmentado superficial da íris para realizar uma mudança na cor dos olhos. E assim como na PRK e no LASIK, não danificamos os tecidos adjacentes nem geramos efeitos colaterais. Desde o ano de 2012, quando apresentamos a técnica, desenvolvemos todas as ferramentas necessárias para sua melhoria progressiva. Introduzimos a primeira classificação de pigmentação da íris em 5 graus. Realizamos os estudos de histologia necessários para observar o efeito de diferentes tipos de laser sobre a camada pigmentada superficial da íris. Desenvolvemos novas aplicações para a captura de fotografias oculares. Obrigado. Para a simulação de resultados e o software de análise de colorimetria da íris e da evolução do tratamento. Publicamos em revistas internacionais de prestígio nossos resultados de longas séries de pacientes tratados, com demonstração estatística da ausência de efeitos colaterais e de uma altíssima eficácia, segurança e previsibilidade da técnica. E, mais importante ainda, demonstramos de forma estatisticamente significativa a ausência de dano trabecular por meio de tomografia de ar, descartando assim que esta técnica possa gerar glaucoma pigmentar crônico a longo prazo. Até a data de hoje, em 2026, com mais de 10.000 pacientes tratados em ambos os olhos, se calcularmos uma média de 5 fases para cada um, veremos que realizamos mais de 100.000 tratamentos diários no total, o que garante plenamente a eficácia, segurança e previsibilidade desta técnica. Para poder avaliar a segurança da iridoplastia a laser, realizamos duas técnicas exploratórias, uma funcional e outra anatómica. A técnica funcional é a tomografia por ar, que demonstrou de forma estatisticamente significativa que o fluxo de saída do humor aquoso, a variável C, não é prejudicado a longo prazo. E a técnica anatómica consistiu na realização de fotografias do ângulo camerular em 360 graus, utilizando o gonioscópio automático. NIDEC, que demonstrou um padrão típico da iridoplastia a laser com depósitos pigmentares unicamente na parte inferior do ângulo camerular. Mas existe um fato paradoxal. 99,9% dos oftalmologistas em nível mundial acreditam, junto com as sociedades oftalmológicas, que a iridoplastia a laser produz uma síndrome de dispersão pigmentar e um glaucoma crônico pigmentar, quando nós demonstramos de forma estatisticamente significativa que isso não é verdade. Vamos revisar. Que descreve uma síndrome de dispersão pigmentar e um posterior glaucoma crônico pigmentar. Eles descrevem 3 sinais. Primeiro, o uso de Krukenberg. Segundo, uma transiluminação positiva.
E terceiro, acúmulo de pigmento na face anterior do cristalino e nas zônulas. Na síndrome de dispersão pigmentar e no glaucoma crónico pigmentar, há um comprometimento de forma crônica do epitélio posterior da íris, nunca do epitélio anterior da íris, e está caracterizado por esses três sinais que nunca aparecem em pacientes tratados com iridoplastia a laser. Quanto aos desafios que encontramos para a melhoria da técnica, podemos citar os seguintes: continuar aumentando seu nível de segurança. Embora já seja muito alto, poder melhorar os resultados de cor, poder prever e melhorar o nível de brilho. Do resultado, poder realizar tratamentos personalizados de acordo com os desejos de cada paciente, reduzir o número de fases e, finalmente, alcançar um tratamento em um único passo, como é feito na cirurgia refrativa. As melhorias que estamos introduzindo recentemente são um software avançado de análise colorimétrica da íris, a realização sistemática de tomografia por ar e de fotografia do ângulo camerular em seus 360 graus de forma automática em casos selecionados de OCT e angio-OCT em 100% dos casos, fotografia por transiluminação e infravermelha e, em casos suspeitos, indicar um teste genético de glaucoma. Quando há antecedentes familiares, a utilização de diversos lasers com diferentes efeitos para alcançar objetivos de cor personalizados para cada paciente, o desenvolvimento de novos colírios e, finalmente, conseguir um laser que realize todo o tratamento em um único passo, como na cirurgia refrativa. O novo software Analyzer Pro nos fornece todos os dados imprescindíveis para poder realizar a iridoplastia a laser de forma eficaz e segura. Em primeiro lugar, calcula automaticamente a colorimetria quantitativa da íris no início e como ela vai evoluindo conforme realizamos as sessões de laser. Em segundo lugar, nos fornece uma topografia em 2 dimensões em preto e branco, por meio do uso de fotografia infravermelha para poder avaliar a irregularidade da superfície aeriana. Em terceiro lugar, nos mostra uma topografia colorida em 3D, para poder mostrar ao paciente como o seu tratamento está progredindo. Em quarto lugar, nos mostra a fotografia do ângulo camerular em seus 360 graus para poder avaliar depósitos de pigmento. E, finalmente, calcula de forma quantitativa um semáforo de risco que leva em conta 6 fatores. Em primeiro lugar, o grau de pigmento. Em segundo, a profundidade da câmara anterior. Em terceiro lugar, o ângulo camerular. Em quarto lugar, a pressão intraocular. Em quinto, a tonografia por ar. E, por último, o flare e o efeito Tyndall induzido pela aplicação de laser. Neste vídeo, vocês podem ver como utilizamos o software Analyzer Pro diariamente em nossa clínica. Embora não o utilizemos de forma sistemática, podemos realizar exames de OCT em determinados casos, selecionados para realizar medições exatas das camadas iridianas do epitélio pigmentado anterior, do estroma e do epitélio pigmentado posterior. Da mesma forma, podemos realizar angio-OCT sem o uso de fluoresceína para avaliar o estado da rede vascular iridiana antes e depois dos tratamentos. A fotografia por transiluminação é de grande utilidade para avaliar o estado da camada posterior pigmentada da íris, que é a afetada nas síndromes verdadeiras de dispersão pigmentar e nos glaucomas crônico-pigmentares. No entanto, em pacientes tratados por meio de iridoplastia a laser, essas fotografias não mostram esse dano à camada posterior,
pois aplicamos o laser apenas na fina camada pigmentada anterior da íris. Recentemente introduzimos a fotografia infravermelha para avaliar a densidade das fibras de colágeno do estroma da íris e assim poder prever de forma mais segura o grau de brilho da cor que vamos obter ao final do tratamento. À esquerda vemos um exemplo de densidade média. Obrigado. De fibras de colágeno que proporcionará um nível de brilho normal. E, no entanto, à direita, vemos um caso em que a densidade das fibras de colágeno é muito baixa. Portanto, o brilho obtido ao final do tratamento será baixo. Neste exemplo de um grau 5 com pigmento de eumelanina escura, podemos ver através da fotografia infravermelha que a densidade de colágeno é média-alta. Portanto, podemos prever que o grau de brilho ao final do tratamento será alto. O teste genético de glaucoma de ângulo aberto oferece uma altíssima sensibilidade para a avaliação do risco de glaucoma em pacientes com antecedentes familiares. E o realizamos sistematicamente quando um paciente nos informa que há casos de glaucoma diagnosticados e tratados em sua família. À esquerda podemos ver um resultado onde apenas um gene está afetado e à direita onde existem 3, 4 ou 5 genes relacionados ao glaucoma que resultaram positivos. Dessa forma, podemos aceitar ou rejeitar um paciente por apresentar um risco elevado. Há 2 anos estamos utilizando 6 lasers diferentes, com efeitos distintos, com o objetivo de alcançar resultados específicos, personalizados de acordo com o desejo de cada paciente. Estamos utilizando o Jack Laser clássico, lasers SLT ultra curtos, lasers SLT de pulso médio, lasers SLT de pulso ultra longo, lasers de milissegundos com efeito térmico e lasers infravermelhos em milissegundo para o tratamento de tecidos não pigmentados. Como todos vocês sabem muito bem, existem múltiplos lasers que alcançam efeitos diferentes de acordo com os parâmetros que utilizam. Os principais parâmetros são o comprimento de onda, a energia, a duração do pulso, a velocidade de repetição e, acima de tudo, o efeito tecidual alcançado, que pode variar de um efeito fotodisruptivo, por exemplo, do Jack Laser, um efeito puramente ablativo e vaporização, térmico, coagulação térmica, um efeito bioquímico e, finalmente, um efeito de biomodulação. De acordo com cada caso, segundo o grau de pigmentação, a densidade da mesma, a espessura da camada pigmentada, escolheremos um ou outro laser conforme seus diferentes parâmetros para alcançar o melhor resultado personalizado de acordo com as preferências de cada paciente. A iridoplastia a laser pode conseguir cores diferentes, mas são virtuais e não reais, como as das lentes de contato coloridas ou da queratopigmentação com o uso de pigmentos biológicos. Os 2 efeitos ópticos que explicam essas cores virtuais são o efeito Rayleigh e o efeito Mie. O efeito Rayleigh é o que explica por que um olho é da cor azul. E isso se deve à existência de micropartículas de melanina na superfície da íris. E o efeito Mie é o que explica por que um olho parece ter cor de mel ou verde, e isso se deve à existência de partículas de melanina de tamanho maior na superfície iriana. Com base nesses 2 efeitos e sua modulação, podemos escolher lasers diferentes de acordo com o desejo de cada paciente. Para poder eliminar maior ou menor quantidade de pigmento e poder deixar partículas de diferentes tamanhos na superfície da íris, que gerem um efeito Rayleigh ou um efeito Mie para alcançar cores diferentes, que podem ser de cor marrom claro, cor de mel, verde, cinza ou azul. Nestas fotografias podemos ver resultados de cor que vão do marrom claro ao mel ou verde claro. Obrigado. Graças à utilização de lasers SLT de duração de pulso média ou ultra longa que potencializam o efeito óptico Mie. Estes são os lasers indicados quando o paciente deseja obter uma cor desse tipo de gama.
No entanto, se o paciente busca um resultado de cor cinza ou azulada, devemos potencializar o efeito óptico Rayleigh com o uso de lasers SLT de duração de pulso curta ou ultracurta para uma eliminação máxima da melanina. Na parte superior, podemos ver exemplos de resultados de cor cinza, que são os habitualmente obtidos em graus iniciais de pigmentação, grau 4 e 5. E na fileira inferior podemos ver exemplos de resultados de cor azulada, que são os habitualmente alcançados em graus iniciais de pigmentação, 2 e 3. Aqui vocês podem ver um exemplo de resultado azul claro em um paciente cujo grau de pigmentação inicial era 2. E como podem perceber, a cor obtida é 100% natural e o tamanho e a mobilidade das pupilas completamente normais. Neste caso, o resultado é cinza claro em um paciente cujo grau de pigmentação inicial era 4 a 5 com melanina escura. Da mesma forma, o resultado da cor é completamente natural e o tamanho e a mobilidade das pupilas totalmente normais. Mostro a vocês outros exemplos de resultados de cor azul turquesa em pacientes cujo grau de pigmentação inicial era médio, grau 3 ou 4 baixo, igualmente com uma coloração 100% natural e pupilas com tamanho e mobilidade completamente normais. Após 6 anos de pesquisa com departamentos nacionais e internacionais de bioengenharia, química e farmacêutica, estamos desenvolvendo na atividade. Atualmente, uma nova geração de colírios com diferentes aplicações, com heparina para a dissolução de resíduos de pigmento gerados após as sessões de laser, com L-edoicina para o aumento da produção de lágrima em pacientes com olho seco, com flavonoides e antioxidantes para potencializar o efeito fagocítico dos macrófagos e com inibidores da produção de melanina, para reduzir o grau de pigmento inicial em pacientes com olhos muito escuros e para realizar um efeito de manutenção em pacientes cujo tratamento já foi finalizado. Há alguns anos, criamos em Barcelona um centro de pesquisa de alta tecnologia, laser para o design e a fabricação de uma nova geração de lasers automáticos. Obrigado. Muito semelhantes aos utilizados na cirurgia refrativa para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo em apenas um passo. Nossa nova geração de lasers automáticos contará com uma tecnologia muito parecida com a dos lasers Excimer, ou seja, lasers de alta velocidade com scanners e sistemas de rastreamento ocular Eye Tracker. Obrigado. Que garantirão sua efetividade e altíssima segurança. Neste vídeo, vocês podem ver como será um tratamento de iridoplastia a laser com a nova geração de lasers automáticos, que durará apenas alguns segundos, entre 20 e 30 segundos para tratar toda a íris, e que contará com sistemas de rastreamento e tracker para garantir total segurança. Perfeito, isso mesmo. Sério? Palmas, doutor. Agradeço muito a atenção de todos e para mim foi uma grande honra participar deste prestigioso congresso.